Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta, especialista em dependência química e processos de autoconhecimento. Quem aí gosta de viajar? É o meu sonho viver viajando, conhecendo novos lugares, novas culturas, novos países, enfim. Mas eu estava estudando alguns materiais, no decorrer desses meses aí, e eu me deparei com algo que me chamou muita atenção. Você sabia que viajar, em excesso pode causar um comportamento adictivo, um transtorno que se chama dromomania? Se você não sabia, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje a gente vai entender o que é essa palavra tão complicada e que eu acho que você nunca deve ter ouvido. Então hoje a gente vai estar falando sobre dromomania. Tamo junto? Viajar é a melhor forma de se perder e de se encontrar ao mesmo tempo. Viajar é uma paixão para muitos, mas para alguns se torna uma obsessão incontrolável. Essa obsessão, conhecida como dromomania, é caracterizada por um desejo intenso e recorrente de viajar, muitas vezes sem um destino específico. Para muitos, viajar se trata quase como um plano de vida a meio prazo à felicidade. Isso porque se sentem extremamente extasiados e motivados a realizar essa vontade o quanto antes. Caso você tenha se identificado, hoje nós vamos conhecer melhor a dromomania e como o seu portador se comporta. Bom, primeiro vamos ao significado de dromomania. Dromomania se trata do desejo intenso e recorrente em viajar, permanecendo longe de casa constantemente. De um modo geral, não é algo nocivo ou degradante quanto outros fenômenos comportamentais. O indivíduo, ele apenas mantém um desejo contínuo de ficar na estrada e explorando coisas fora do seu cotidiano do dia a dia. Sonho de muitos, né? O período de férias do meio e do fim do ano costuma ser a época favorita para essas pessoas. Com mais liberdade, podem decidir para qual lugar querem ir e com tempo para aproveitar tudo. Entretanto, apesar de parecer maravilhosa, essa vontade ela acaba afetando o corpo e a mente do viajante. Isso porque a vontade de viajar ela se mostra banhada por ansiedade, fazendo com que o mesmo abdique de viver e trabalhar o presente. Sem contar que não é incomum que as pessoas ajam de maneira impulsiva, sem sequer pensarem nas consequências. Há casos em que já se desesperaram por não viajarem em determinada época, largando todas as obrigações para tal atividade. Bom, os sintomas da dromomania, eles podem incluir ansiedade, inquietação, irritabilidade quando não se está viajando, negligência nas responsabilidades pessoais e profissionais, impulsividade e gastos excessivos com viagens. A rotina, ela é um problema. Quem possui dromomania possui uma certa repulsa a permanecer em casa e nas mesmas atividades do cotidiano do dia a dia. Enquanto o lar se mostra algo desgostoso, o trabalho é demais, afazeres são equivalentes a uma prisão. Permanecer em viagens consecutivas seria o estilo de vida improvável, mas ideal para essas pessoas. Com o passar do tempo, isso pode acabar se refletindo na própria postura do dromomano, em suas atividades em geral. Em casa, por exemplo, pode se colocar sob estresse constante por permanecer estável em algum lugar. Quanto ao trabalho, ele pode acabar desgastando o próprio desempenho e vontade de realização. Ainda que viajar seja um plano mais que satisfatório, convergir isso com as demais necessidades é necessário. Precisamos ter em mente que isso demanda algumas coisas, alguns recursos internos e externos, principalmente o dinheiro. Como aberto, acima,
Isso pode custar caro ao bolso se feito de maneira descontrolada. Bom, vamos às causas da dromomania. Bom, ainda não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que fatores psicológicos, sociais e culturais podem contribuir para o desenvolvimento desta condição. Fatores psicológicos podem incluir trauma, ansiedade e depressão. Fatores sociais podem incluir isolamento social e falta de apoio familiar. Fatores culturais, eles podem incluir a valorização excessiva da viagem e a idealização de um estilo de vida nômade. A sua ansiedade também viaja. Mesmo que isso pareça exagero, quem possui dromomania planeja uma viagem sem ao menos terminar a atual. Essa vida precisa ser contínua e se reciclar constantemente, de maneira que tudo não pare. Por causa disso que os planos se emendam de modo indefinido e novos caminhos são traçados. Porém, o que está no meio do caminho entre uma viagem e outra pode acabar perdendo relevância e significado. Sua atenção não para tempo suficiente para se dedicar a outras coisas importantes. Bom, por exemplo, imagine se relacionar com uma pessoa cujo assunto mais discutido é viajar e os lugares que deseja ir. Bom, continuando o que eu estava dizendo aqui, não é grave como os outros comportamentos e manias. Entretanto, o descontrole está a uma mão de ser alcançado e deflagrar um incêndio. Quando os empecilhos surgem, não há avião que consiga afastar das consequências. A dromomania pode ter consequências negativas significativas na vida do indivíduo. Essas consequências, elas podem incluir problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de saúde mental e física e problemas no trabalho. Viajar é maravilhoso, gente, mas a dromomania, ela pode acabar potencializando as ações e reações envolvidas nisso. E se lembre que isso se trata de um impulso vicioso, sem muito controle ou qualquer filtro. Os resultados mais comuns entre os viajantes são comportamento ansioso. A todo momento, esse indivíduo ele pensa em viajar e todas as suas ações são referentes a isso. Mesmo quando no meio de uma viagem, ele não consegue conter o impulso de buscar e planejar uma nova viagem. Enquanto isso, essa mesma ansiedade vai se refletindo em outras atividades mais urgentes e importantes. Estilo de vida. Vamos falar estilo de vida alterado, melhor dizendo. Por querer e até conseguir viajar bastante, o seu estilo de vida é drasticamente alterado. Exemplificando, muitas pessoas se acostumam a dormir em rodoviárias e aeroportos, às vezes bem desconfortáveis. Sem contar os casos onde o viajante só dorme melhor quando há barulho de turbinas ou motores ligados por perto ali. Dívidas. Não é incomum que muitos acabem acumulando dívidas por viajarem compulsivamente sem os recursos necessários. Cultura. O estilo de vida de um dromomano era duramente criticado pelas demais pessoas ao longo do tempo. Ser um nômade implicava diretamente em ser uma pessoa vagabunda e sem qualquer propósito de vida. Ainda que você tivesse alguma posse e reconhecimento, isso não o livraria muito de sofrer com julgamentos externos. Tanto que, no século XX, a dromomania era tida como uma mania criminal, já que se agia compulsivamente sem qualquer motivo. Indivíduos com falta de ambição e propósito chegavam a ser categorizados como personalidades psicopatas na época junto a outras manias. Esse instinto para viajar, segundo estudiosos do período,
tornavam as pessoas incapazes de viverem em casas, sem contar que também não mantinham a sua estabilidade social, podendo se igualar aos sem-teto. Vamos falar de catalisadores. Alguns gatilhos eles podem ser a faísca para que a dromomania se torne um episódio contínuo na vida do indivíduo. Os mais comuns a isso são escape. Por vezes, o meio familiar pode se mostrar muito insuportável graças aos conflitos contínuos dele. Nisso, viajar pode se mostrar como uma válvula de escape prazerosa para afastar esses conflitos. Graças a isso que muitos sentem desgosto em retornar para suas casas. Segunda, pouca preparação existencial. Bom, em suma, muitas pessoas ainda não compreendem a responsabilidade que podem carregar em relação à própria vida. Desse modo, apostam apenas nas recompensas que podem obter e nunca nos deveres que carregam. Para muitos, viajar é o estilo de vida, o estilo de viver, independente do que aconteça. Terceira, fugir do estresse. Assim como na família, o próprio trabalho e cotidiano podem servir como desculpas para aliviar a carga de estresse. Bom, vamos falar em relação ao tratamento agora. Para se lidar com a dromomania, um terapeuta qualificado ele pode te ajudar a trabalhar os aspectos primários do comportamento. A proposta aqui é orientar o comportamento do indivíduo e torná-lo mais consciente disso. Desse modo, remodelar a sua postura para que ele não use isso como meio de escape para tudo. Em adolescentes, não se restringe esse desejo através de alguma intervenção externa, já que eles estão em constante processo de transformação. Ainda estão se formando e montando a sua estrutura. Nisso, qualquer desejo de fuga pode se desfazer e dar lugar à razão. Mas caso isso extrapole o limite do seguro, procure a ajuda de um profissional para lidar com as reações dele. Bom, concluindo aqui, a dromomania acaba por distorcer uma vontade comum até que ela se torne um item preocupante na vida de alguém. Claro, quem viaja constantemente não se atenta aos riscos consequentes quanto os familiares e amigos, especialmente no trabalho, onde o seu desempenho fica muito abaixo do esperado. Se você acredita que pode estar sofrendo de dromomania, é importante você buscar a ajuda profissional. Um terapeuta qualificado, ele vai poder te ajudar a compreender a sua condição e desenvolver estratégias para lidar com o desejo de viajar de forma saudável. Queridos, eu não estou aqui para levantar uma bandeira de piegas, tá? Não me interpretem dessa forma. Eu gosto muito de viajar, inclusive eu estou com planos nesse ano, né, da gente entrar com a ecoterapia, né, já postei vídeo aí no canal falando sobre isso. Então, é algo maravilhoso, é algo que é libertador, vamos colocar assim, mas como já dizia aquele velho ditado, tudo em excesso faz mal. Então tenha temperança, tenha equilíbrio nas suas atividades. É algo sério, é algo que pode trazer problemas cognitivos, problemas financeiros, o excesso de viagens. Mas não deixe de viajar, só procure ter temperança. E se você está tendo essa dificuldade, procure o pessoal da Parceiro Sobre aí, que está aí, profissionais capacitados e qualificados que podem te ajudar a trazer esse equilíbrio para a sua vida. Legal? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que juntos possamos levar informação ao mundo. Legal? Shalom, shalom e tamo junto. Valeu, família!